17. Orai sem cessar. É todo o tempo. Né? Então, em todo o tempo, a gente tem que estar orando a Deus. Porque se está difícil, e sem Ele, então, fica muito pior. Então, eu digo isso porque, assim, minha esposa, quando a gente começou o nosso relacionamento em 2000, né, a gente tem 24 anos de casado. Ela tinha dificuldade de engravidar. Nós tivemos 5 abortos. Foi 4 abortos, 4 ou 5 abortos. Mas, independente das tristezas que aquilo gerava no nosso coração, a gente nunca parou de orar a Deus. Não só por esta causa, mas a gente continuava e perseverava em seguir o caminho do Senhor. Né? Ou seja, continuar buscando a Deus até que Ele faça o que Ele quer sobre as nossas vidas. E quando foi em 2005, ela engravidou, né? E o médico falou, olha, a gravidez dela é uma gravidez de risco. Ela teve que tomar remédios, né? Porque tem gente que acha que remédio não é de Deus, que o médico não é de Deus e está totalmente frustrado, né? E ali ela tomou a medicação, ficou em repouso durante todo o período que foi pedido. E para honra e glória do Senhor, hoje meu filho está com 18 anos. Aleluia. E o que acontece? Ela tem 2 problemas. Ela tem 2 problemas de saúde. Um deles é rins policístico, que é cistos que dá no rins e ele vai aumentando a cada ano. Então a pessoa ela pode passar por hemodiálise, né? Se ela não ter alguns cuidados na comida, né? Tomar remédio, tem que tomar um remédio que seja especificado, etc. E outra doença que ela tinha, que também era determinante para ela não engravidar, era... Como é que é o nome da doença, meu Deus? Eu vou lembrar aqui, eu falo para vocês, que eu esqueci. Síndrome dos ovários policísticos? Não. Além da doença nos rins, ela tem outra doença que afetava diretamente a gravidez dela. E aí, para a honra e glória do Senhor, a gente continuou perseverando. Então, quando você pega a palavra de Deus, você vai ver aqui 2 personagens. Um é um homem, um juiz, que tem um poder nas mãos de decidir as coisas. E o outro, você tem uma mulher que nos representa. Uma serva do Deus Altíssimo. Uma mulher que não desiste, uma mulher que persevera, uma mulher que tem um problema. Talvez hoje você entrou aqui com um problema. Talvez existem causas que você está lutando há anos, mas essa resposta não chegou, ou se chegou, não do jeito que você esperava. Mas eu quero te dizer, para fazer exatamente o que essa viúva fez. Jesus, ele começa falando assim, ele contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, vai ter dificuldade, vai ter adversidade. Aquilo que você precisa, aquilo que você ora, não vai vir de mão beijada. Só que ele garante para você que se você perseverar, se você insistir, se você importunar, se você continuar batendo a porta, um milagre vai acontecer. Seja na sua casa, seja na sua família, seja para o filho que não está convertido, que não serve ao Senhor, você tem que declarar o que está escrito na palavra. Que a palavra é uma autodeclaração. Então, se a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então, ainda que meus olhos não vejam, ainda que as coisas não estejam acontecendo como eu espero, se está escrito, meu irmão, vai acontecer para a glória do Senhor. Aleluia. Então, ele está aqui para falar isso para nós. Amém? Então, a Bíblia traz esse relato dessa mulher. E aí a Bíblia traz algumas curiosidades, né? A Bíblia diz assim, havia nessa cidade um certo juiz que a Deus não temia e nem respeitava homem algum. Ele não só temia a Deus, como ele não respeitava as pessoas. Quer dizer, ele era intransigente. Ele fazia as coisas como ele queria. Só que a Bíblia vai trazer também essa mulher. Mas também havia nessa cidade uma certa mulher que ia ter com esse juiz. Então ela não estava preocupada se o cara não temia a Deus. Ela não estava preocupada se o juiz não respeitava as pessoas. Mas ela sabia o Deus que ela servia e o Deus que ela temia. E ela ia bater a porta até que a porta se abrisse. Não é assim? Pedi, dá-se-vos-á. Bater e abre-se-vos-á. O que pede, recebe. Não é assim que Deus faz? Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas ao nosso filho, imagina Deus. Será que Ele não tem algo melhor para nós? Então a Bíblia traz esse relato e ele fala assim, e por algum tempo não quis atender aquela viúva. Por algum tempo, ou seja, não é da noite para o dia.
Não foi de um estralar de dedo. Essa mulher, por várias vezes, ela teve que entrar ali. Ela teve que bater naquela porta do juiz. Então eu fico olhando assim, quando eu estudo o livro de Daniel, capítulo 9, eu vejo ele entrando numa oração para um povo que era rebelde, que não se converteu e ficou na Babilônia por 70 anos por causa do pecado. Mas a Bíblia diz: Senhor, perdoa porque nós somos rebeldes, nós somos iníquos, nós somos de duras certas, nós contrariamos a Tua palavra, nós não ouvimos a Tua voz. E por causa disso nós estamos aqui. Mas o tempo se cumpriu, Senhor. Cumpre a Tua palavra. Amém, querido? Então eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que existe um Deus no céu que está vendo você, que está olhando pela sua causa. Ele te conhece. A Bíblia diz, antes que a palavra chegue na língua, Ele conhece. Então Ele conhece o seu problema. Então, se for para chorar, não chore pelo seu filho, não. Não chore pela esposa, não. Não chore por algo que não está acontecendo. Chore na presença do Senhor. Chore nos braços do Senhor. E Ele vai te fortalecer. Ele vai curar a ferida da tua alma. Porque é isso que a gente precisa. Então a Bíblia diz que essa mulher, por algum tempo, ela insistiu em buscar esse juiz, essa ajuda. E aí a Bíblia diz assim: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para enfim não volte e me importune muito. Ou seja, eu vou julgar a causa dessa mulher, eu não aguento mais ela. Então, igreja do Senhor, é isso que a gente tem que entender. Nós temos que orar até quando? Até receber, irmão. Enquanto você não recebe, você se fortalece. Enquanto você não recebe, você se fortifica. Enquanto você não recebe, Deus derrama dom sobre a tua vida. Enquanto você não recebe, Deus faz alguma coisa. A Bíblia diz que Paulo, ele tinha um espinho na carne. Há muitas teorias sobre esse espinho na carne. Mas o fato é que esse espinho o incomodava demais, a ponto dele orar 3 vezes por essa causa. Então eles falam que os judeus, eles costumam orar nesse sentido, né? Por uma determinada causa, nesse sentido da palavra. E a Bíblia diz que quando ele foi orar ao Senhor, ele teve uma visão maravilhosa com Deus. Deus revelou algo tremendo para ele, incalculável, imensurável, a palavra de Deus chega a dizer. Mas a Bíblia diz que aquele espinho foi enviado para que ele não se exaltasse. Porque o homem tem isso, o homem não é nada. Nós não somos nada, somos pó. Mas quando a gente começa a receber uma porçãozinha um pouco mais, aí a gente começa a se elevar, o nosso coração começa a se exaltar. A comida que você comia já não serve mais. Ela não só serve para você, mas você quer dizer o que o outro tem que comer também. Então Paulo, ele vai orar ao Senhor e Deus vai dizer não. Paulo vai orar ao Senhor e Deus vai dizer não. Ele vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, muitas vezes essa dor que você está sentindo é para te levantar. É porque Deus vai usar você em alguma coisa. Então veja bem, Paulo estava enfermo, poderia estar doente, aquilo ali o machucava, mas a Bíblia diz que o mesmo Paulo, o lenço que enxugava o seu suor, curava pessoas. Está vendo como é que Deus é? Então eu quero dizer para você que está sofrendo, eu também sofro, irmãos. Eu trabalho como corretor de imóveis e a gente está vendo uma mudança comportamental das pessoas. As pessoas só se preocupam consigo mesmo. Elas querem levar vantagem a todo tempo e a todo instante. Se não for para elas levar vantagem, elas se prejudicam o tempo todo. Então a gente está vendo esse comportamento das pessoas mudando demais. Pessoas que muitas vezes elas pagam um aluguel certinho, mas na hora de entregar o imóvel, elas não querem entregar como elas receberam. E elas trazem prejuízo para o proprietário, seja crente ou não crente. Então eu fico olhando, Senhor, aonde que essas pessoas estão enxergando essa palavra? Então o mundo está mudando. Só que a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre, irmãos. Nós não podemos mudar a nossa essência, não podemos mudar o nosso caráter por causa do mundo. A gente não pode deixar que as coisas do mundo nos transformem. É o contrário, nós é que temos que ditar como que o mundo deve ser.
E o mundo tem que ser santo aos nossos olhos. Nós temos que viver isso. Essa viúva mostra isso para nós. Eu tenho um problema. Eu tenho uma situação que eu não consigo resolver. Eu preciso do homem para resolver a minha causa. Mas eu tenho um Deus que vai me fazer justiça. Esse Deus que faz justiça, Ele está aqui hoje. Ele está com a tua causa na mão, está dizendo, eu vou fazer justiça por você e por mim. Irmãos, eu tive um diagnóstico no olho direito, estava contando para o nosso irmão João. Tive um diagnóstico de glaucoma no meu olho direito. E a médica falou, olha, você vai ter que colocar colírios 2 vezes por dia, todo dia, pro resto da tua vida, vai ser contínuo. Você vai ter que fazer esse tratamento. E ali ela me deu algumas amostras para eu voltar em 60 dias. Acho que foi mais ou menos isso. E eu coloquei no meu coração, falei, eu respeito os homens, eu respeito o diagnóstico, mas eu tenho um Deus poderoso para fazer. Então, assim, antes de eu posso até tomar, eu posso até colocar, mas antes disso eu vou fazer um propósito com Deus, de jejum e de oração. E durante esse prazo de 60 dias eu vou colocar esse colírio. Mas quando eu voltar nessa médica, que eu repetir esses exames, o Senhor vai surpreender essa mulher. E ela não vai entender o que aconteceu, eu não vou precisar colocar mais esse colírio, não vou gastar 1 centavo do meu bolso. O que é de graça eu coloco, mas para gastar eu não vou pôr 1 centavo no meu dinheiro. Passou 60 dias, voltei na médica. A médica, vamos fazer os exames? Eu falei, vamos. Repetimos todos os exames lá. Ela pegou os exames, começou a folhear os exames, joga para lá, para cá. Eu falei, mas você estava com uma pressão elevada no seu olho direito? Eu estou olhando aqui, parece que a mancha está aqui, mas não teve nenhuma evolução. É como se tivesse aqui, mas não teve nenhum aumento, nenhuma disparidade. Olha, vamos suspender aquilo que eu passei para você e a gente continua todo ano fazendo essas consultas de rotina, mas para agora não existe mais mancha aqui no teu olho. Amém, igreja? Então é isso. Lembre dessa viúva. Orar sempre e nunca desfalecer. Então lute. Guerreie pela tua família, pela tua causa, pelo teu trabalho, por vidas, porque Jesus, Ele entra com justiça. E Ele finaliza dizendo assim, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Ele ouviu o que um homem que não teme a Deus falou com a sua boca. E ele diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, Deus está dando um decreto hoje de vitória para nós. Deus abençoe vocês. Obrigado. Palavra? Eu posso falar uma coisa? Diga aí. Eu também